Olá, gente querida, tudo em paz, saúde e bênção para vocês. Estamos juntos mais uma vez, meditando a Santa Palavra de Deus. Peço que você invoque o Espírito Santo, pedindo todas as luzes do alto, para que a Palavra de Deus cale profundo em nosso coração. E o texto de hoje é de João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Assim diz o texto bíblico: Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus havia feito. Façamos a primeira parada. É importante que você tenha conhecimento que o texto bíblico do Evangelho de hoje é a continuação do sinal da ressurreição de Lázaro. João 11, de 1 a 45, a ressurreição de Lázaro, foi o texto do Evangelho de domingo passado. Hoje o Evangelho continua. João 11, de 45 a 56. Isto é, domingo passado, vocês recordam, eu dizia: aquele que doou a vida a Lázaro é condenado à morte exatamente por isso. E aqui está o grande paradoxo. A ressurreição de Lázaro é um grande sinal antecipatório da própria ressurreição de Jesus. Porém, vocês perceberam nestes versículos 45 e 46 a dupla postura. Alguns acreditaram em Jesus exatamente por causa do sinal. Outros ficam irados contra Jesus e resolvem denunciá-lo ao Sinédrio, aos fariseus, ao conselho que governava Israel. O Evangelho então começa nos ajudando a compreender que o sinal que Jesus realizou se torna sinal de contradição e de oposição. De um lado, por outro lado, alguns acreditam e aderem a Jesus Cristo. Agora vem o miolo do texto, versículos 47 a 53. Assim diz o texto bíblico: Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Façamos então a nossa segunda parada. Os versículos 47 a 53, aqui está o miolo teológico do texto de hoje. A sentença de morte contra Jesus é dada pelo Sinédrio,
o conselho da nação. Ao mesmo tempo, é muito importante a intervenção de Caifás. Demos então uma breve olhada nestes versículos. Primeiro, os versículos 47 e 48. Há uma sessão extraordinária do Sinédrio. E o que é o Sinédrio? É um conselho que tinha autoridade para julgar as questões internas do judaísmo. É bem verdade que o Sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte. Eles precisavam da autorização direta do governador romano, que no tempo em que Jesus foi morto na cruz, era Pôncio Pilatos. O Sinédrio era composto de mais ou menos 72 homens. Entre eles havia sacerdotes, havia doutores da lei e havia também anciãos do povo. Era essa a composição do Sinédrio. E quem presidia o Sinédrio era o sumo sacerdote, que naquele ano era Caifás. Assim, o Sinédrio é convocado extraordinariamente para refletir sobre a situação, sobre o caso Jesus. E como se dá a reação das autoridades? O raciocínio deles é: Jesus realiza muitos sinais. As multidões estão encantadas com ele, vão acreditar nele, aderir a ele. Isso pode provocar convulsões sociais, confusões, sobretudo porque era a preparação para a festa da Páscoa. E isso pode fazer com que venham os romanos e provoquem repressões sobre o povo. Era esse o raciocínio muito raso das autoridades judaicas. Jesus realiza sinais, as multidões estão encantadas, aderem a Jesus Cristo, isso provoca confusão social e os romanos podem vir para reprimir. Nos versículos 49 a 52 aparece a intervenção de Caifás. Caifás diz: vamos sacrificar um só homem em benefício de todo o povo. João dá a sua interpretação às palavras de Caifás. Do ponto de vista teológico, nós podemos analisar essa posição de Caifás, coligando-a com 2 Samuel 17:3, quando Aquitofel deu um conselho a Absalão, decidindo pela morte de Davi. Aquitofel sugere exatamente a Absalão a morte de Davi por todo o povo, uma morte de expiação. E podemos também claramente pensar no servo sofredor de Isaías, nos cânticos do servo sofredor, a possibilidade de alguém morrer em favor do outro, morrer em lugar do outro, morrer para salvar a vida do outro. É bem verdade que na tradição litúrgica de Israel já havia a tradição do bode expiatório, que era levado para as montanhas, levando consigo, simbolicamente, como que todos os pecados de Israel. E assim o bode era morto, morria de fome e de sede no deserto, carregando sobre si as culpas e os pecados do povo. Mas, na palavra de Caifás, há uma profecia muito bela. A morte de Jesus é morte expiatória. Jesus morre pelo povo inteiro. E João, refletindo sobre a palavra de Caifás, diz: ele morrerá, no versículo 52, não somente pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Percebam este elemento de universalidade da morte de Jesus em favor e em expiação
pelos pecados de todo o povo, inclusive por aqueles que estão dispersos. Finalmente, o versículo 53 se dá aí a sentença de morte. O Sinédrio decide matar Jesus. O texto se conclui nos versículos 54 a 56. Assim continua o texto bíblico. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele vem para a Páscoa? Será que ele vem para a festa? Aqui está a conclusão do texto deste sábado. Nós encontramos nestes versículos 54 a 56, Jesus que se retira para uma região distante, para a cidade de Efraim. Ao mesmo tempo, João nos dá uma informação muito preciosa. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E as pessoas do interior, gente simples do interior, vinha para Jerusalém. E eles começam a se purificar para prepararem-se para a Páscoa do Senhor. É muito interessante perceber o contraste. Enquanto o povo simples do interior se purifica para celebrar bem a Páscoa de Jesus, a Páscoa de nosso Deus, os chefes tramam a morte do Senhor Jesus. Aqui está um belo contraste. O povo simples e pobre do interior se purifica para celebrar bem a festa da libertação. A Páscoa era a festa da libertação da escravidão do Egito. Enquanto os líderes, os anciãos, o Sinédrio trama a morte do justo e do inocente. Queridos filhos, o que podemos tirar de lições para o dia de hoje? Primeiro, a partir do início do Santo Evangelho temos Jesus que doa a vida a Lázaro, provoca reações muito distintas. Os sinais que Jesus realiza provoca reações diferentes. Alguns creem, alguns aderem a Jesus. Outros traem, outros negam e entregam Jesus às autoridades. O segundo elemento, Jesus doa a vida, um só, morto por todo o povo. Nós aprendemos então com o Senhor Jesus a oblação da nossa existência, a doação da vida, a entrega dos nossos dons, dos nossos valores, da nossa inteligência, da nossa vontade, de tudo aquilo que somos pelos outros. A grande característica do cristão é a caridade e a oblação de si mesmo. E finalmente, no finalzinho do Evangelho de hoje, nós encontramos mais um contraste. O povo simples do interior se purifica para celebrar bem a Páscoa. Os líderes tramam e decidem a morte de Jesus. Está então definida a morte do inocente. É com esse contexto que nós, amanhã, começamos a celebrar a Semana Santa. Deus o abençoe e o proteja, e que Ele nos dê a todos a graça de celebrarmos bem, mesmo sem a presença física dos fiéis na igreja, celebrarmos bem a Páscoa do Senhor nosso Deus. Eu os abençoo, invocando de Deus graças e bênçãos sobre você e sua família, pedindo para que você celebre bem a Páscoa, acompanhando as celebrações pela televisão, pelo rádio e pelas redes sociais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.